resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações.
és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é
resposta. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. A paz do Senhor sejam com todos. Que alegria podermos nos reunirmos, meus amados irmãos e amigos, nessa manhã, para podermos aprender mais uma vez a respeito da palavra do Senhor nosso Deus, na nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical da ADBA, Assembleia de Deus, Belém, na cidade de Araraquara, no estado de São Paulo. Uma alegria poder tê-los aqui conosco nessa oportunidade. Pedimos que você já vá compartilhando aí para os seus contatos, Facebook, no YouTube, para que outros irmãos e amigos, jovens também, possam ser muito abençoados através da nossa lição nessa oportunidade. Nós temos a satisfação de termos mais uma vez conosco o pastor Menezes, da nossa congregação, nosso templo sede aqui, melhor dizendo, é um dos nossos professores aqui da EBD, é coordenador, professor, né? É professor da EBD e da Escola Teológica. Da Escola Teológica também, da ETAD, a Escola Teológica das Assembleias de Deus. Também temos a alegria de termos o nosso companheiro aqui, pastor Benedito, da nossa congregação do Parque das Hortênsias. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Meus irmãos, hoje é uma lição maravilhosa, eu não tenho dúvida que você vai ser abençoado e abençoado por Deus nessa oportunidade. Então continue conosco aí, com certeza vem coisa de Deus para o meu e para o seu coração nessa manhã. Nós vamos estar orando nesse momento, logo após, nós já vamos adentrar na nossa escola bíblica. Oremos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos juntamente com nossos pastores, Senhor, para juntos podermos falar a respeito da Tua palavra. Agora, a Deus, venha abençoar os Teus filhos e os Teus servos, Senhor. A Deus que estão nos ouvindo também, Senhor, através das redes sociais. Que o Senhor estenda as suas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo ilumine os seus corações, de tal forma que eles venham a ser impactados através da Tua palavra. Senhor, ilumina nossas mentes, os nossos corações, pastores aqui reunidos, para transmitir a palavra com a graça, com a unção e o poder do Teu Espírito. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome e para a glória de Jesus. Graças a Deus, meus amados e queridos irmãos, a lição é a de número 2, do dia 12 de julho de 2020, e o tema é o despertamento espiritual, um milagre. O nosso texto áureo está em Romanos capítulo de número 13, versículo de número 11, que está escrito: e isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa verdade prática está escrito que o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. O nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, se encontra em Esdras, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 7, e Neemias, do capítulo 1, do versículo de número 1 ao versículo de número 3, você pode estar acompanhando conosco a leitura. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias,
Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que anda peregrinando, os homens do seu lugar lhe ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados afora, as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos cujo espírito Deus despertou, para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitam nos arredores lhes confortarão as mãos com objetos de prata, com ouro e com fazenda e com gados e com coisas preciosas afora, tudo que voluntariamente cedeu. Também o rei Ciro tirou utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria, e despreze o muro de Jerusalém ofendido e as suas portas queimada a fogo. Nós temos os objetivos específicos nessa oportunidade, que será explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais, enumerar as finalidades do despertamento e ilustrar que Deus cumpre as suas promessas. Graças a Deus por este tema tão importante da nossa lição nessa manhã. Temos 3 tópicos principais, que o primeiro é o despertamento espiritual, que emana do próprio Deus. O segundo é as finalidades do despertamento, e o terceiro é que Deus cumpre as suas promessas. Também o quarto, o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. Graças a Deus por essa oportunidade. Nós queremos aqui dizer para os nossos irmãos desse tema tão importante, que é um despertamento espiritual. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É nada mais do que um retorno às escrituras sagradas, um retorno à presença de Deus, mas um despertamento espiritual na vida do povo. É bem verdade que nossos pastores vão estar comentando que dessa feita agora não só um despertamento nacional, mas agora também Deus tinha um propósito espiritual com a volta do povo para a reconstrução do templo, para cumprir as profecias que foram faladas por Isaías, que foram faladas por Jeremias, para que os propósitos de desígnio de Deus se cumprissem ao seu tempo, provando que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Agora o povo está voltando para a sua terra depois de 70 anos, e nós vamos sermos muito abençoados nessa oportunidade. Queremos ouvir o pastor Menezes sobre esse tema tão importante, tópico de número 1. Pastor Menezes está com a oportunidade para fazer os seus comentários. Amém. A paz do Senhor para todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical Online da ADMA. Meus amados irmãos, que maravilha! Já estamos na segunda lição da nossa escola bíblica, do nosso terceiro trimestre de 2020, com o tema Despertamento Espiritual, um milagre. Despertamento, né? O que é o despertamento? A ideia principal desse termo é de alguém que antes estava esperto, acordado, mas agora está dormindo, está cochilando, e precisa novamente despertar, retornando à palavra de Deus através dos ensinos bíblicos, né? Os ensinos bíblicos.
Aqui em Esdras, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2, faz parte da leitura bíblica clássica, como já foi lido, né? Está escrito: despertou Deus o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E Ciro diz: e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é de Judá. O primeiro tema, o despertamento espiritual, emana do próprio Deus. Meus amados irmãos, é bem verdade que o despertamento emana do próprio Deus. E isso nós podemos ver através do texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, que diz que Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, realmente o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Ou seja, o principal interessado para o despertamento realmente é Deus. Eu gostaria de fazer aqui contextualizar, né, o tema, para que seja mais compreensível para nós esta escola bíblica, né? A começar pelas 3 deportação do povo de Judá para o cativeiro babilônico. Então, assim, nós sabemos que houve 3 deportações. A primeira no ano 606, quando naquela primeira deportação foram levados ali os jovens da nobreza, né? Os jovens da descendência real, a nata da sociedade, né? E entre os jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A segunda deportação no ano 597 foram levados ali para a Babilônia 10.000 para o cativeiro, e entre esses 10.000 estava o profeta Ezequiel. E a terceira deportação no ano 586 ou 587, quando Jerusalém estava sitiada pela Babilônia, e até naquela oportunidade o profeta, né, Jeremias, que estava ali dentro, até aconselhou para que eles se entregassem, mas assim eles não ouviram, e por isso houve ali muitas mortes, muita atrocidade nessa terceira deportação. Muito bem. Segundo, agora sobre o Ciro, que é um personagem assim muito importante, né, da Bíblia. Segundo Heródoto foi um historiador grego, lá do século V, né, século V a.C. Ele fala um pouquinho de Ciro. Ele diz que Ciro era filho de Cambises I, e sua mãe chamava-se Mandane, neto de Ciro I, ou Ciro I, até porque ele é chamado de Ciro II, ou Ciro o Grande, né? E o Ciro nasceu aproximadamente no ano 600, sua primeira esposa se chamava Cassandane. Eu digo primeira esposa porque essa esposa Cassandane, ela faleceu um ano após ele ter conquistado a Babilônia, né? Então, no ano 538, esta mulher faleceu e ele tem um novo casamento. No ano 559, Ciro se torna o rei legítimo da Pérsia. Agora, por que eu digo rei legítimo da Pérsia? Porque antes, a Pérsia nunca teve rei. Tinha alguns governantes ali, mas como eles eram submissos aos medos, então eles não tinham rei. Tá? E no ano 559, Ciro conquista a Pérsia e também os medos, torna rei da Pérsia e dos medos. E interessante também citar, pastor Gilsonildo, que a história, segundo Heródoto, a história de Ciro é muito parecida com a história de Moisés. Quando Ciro era bebezinho, né, o governante dos medos olhou ele e viu ali já algo especial. Já viu algo diferente nele e quis matá-lo, mas não teve coragem. Então ele tinha um mordomo chamado Harpago, um mordomo muito cruel. Ele disse: pega essa criança, esse bebê, leva lá para as montanhas e mata ele. Levaram Ciro e ele viu a beleza daquela criança e não o matou. Entregou aos cuidados de um pastor. Então veja que coisa, tudo porque a mão de Deus estava ali. E outra coisa também importante de dizer neste contexto
é que sobre a soberania de Deus. Isaías profetizou por volta do ano 750. Ciro nasceu no ano 600. Então nós temos aí um intervalo de 150 anos. Então veja que, ou seja, Deus escolheu um homem para os seus desígnios. Deus até colocou o nome 150 anos antes dele nascer. Que Deus maravilhoso, né? Esse que nós servimos. Outra coisa registrada na história também é que quando Ciro conquista Babilônia, entrega as escrituras para ele, né? E mostra para ele, olha, essa vitória em primeiro lugar é de Deus, do Deus de Israel. Teu nome já estava escrito 150 anos antes de você nascer. E diz a história secular que ele se maravilhou tanto com isto que ele não teve outra alternativa, né? Ele disse, realmente eu estou aqui, o Deus dos céus me deu a incumbência de edificar uma casa para ele em Jerusalém, né? Só para citar a fonte, isso aqui foi Flávio José, historiador judeu, que escreveu no livro Antiguidade Judaica, está no capítulo 2. Então, depois de ser dito, cerca de 50 mil judeus despertaram para esse propósito, conforme registra Esdras, capítulo 2, versículo 64 e o versículo 65, né? Em Esdras capítulo 1, versículo 5, está escrito assim: então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Então daí vem o título aqui, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Esses 50 mil que está registrado no livro de Esdras foi o que cujo espírito Deus despertou para fazer esta obra. Deus sabe quem escolher. Claro. Deus sabe quem escolher. Deus sabe quem é obediente, né? Quem é obediente para fazer para fazer a sua vontade. E estas pessoas seguiram em caminhada, né? Seguiram em caravana a pé da Babilônia até a Palestina, as terras da Palestina. Andaram por volta aí de 4 meses a pé, né? Depois, no ano 457, nós temos ali Esdras, né, o sacerdote e também o escriba, está no capítulo 8, registrado 1754 homens, e mais cerca de 4 mil, incluindo mulheres e crianças, um total de quase 6 mil pessoas. 12 anos depois, Neemias, capítulo, né, no ano 445, Deus desperta agora Neemias. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Um copeiro. O copeiro, amados, ele era um ministro do rei. Para você ter uma ideia, diz a história antiga que o copeiro, ele tinha mais influência junto ao rei do que o comandante das forças armadas. Então, quando Neemias toma conhecimento da situação de Jerusalém através de Anani, ele ora 4 meses primeiro ele ora 4 meses, depois se dirige ao rei, né? Com toda a sua influência ali junto ao rei. Mas eu quero concluir citando que o comentarista, ele cita João capítulo 3, versículo 8 também, que é Novo Testamento, naquela conversa de Jesus com Nicodemos. O vento assopra onde quer. Muito interessante esse versículo, o vento assopra onde quer. Então essa analogia, o vento aqui é uma analogia de Deus, a ação do Espírito Santo, né? O vento assopra onde quer. Então vejam que a expressão onde quer fala da soberania de Deus. O vento assopra onde quer, Deus escolhe quem quer. Não importa se você é doutor, se você é servo, se você é rico, se você é pobre, se você tem casa, se você mora de aluguel, não importa, se você é obediente, aceita a chamada de Deus, Deus escolhe você e pronto, e vai cumprir o propósito usando a sua vida. Então o vento, ele tem pelo menos 2 características principais. A primeira, o vento, ele é invisível, mas é real. Claro. Você sente o vento, mas você não vê o vento. Ou seja, Deus, na sua soberania, ele está trabalhando. Você pode não estar enxergando, você pode não estar vendo, mas creia, Deus está trabalhando ao seu favor. O vento continua soprando, meu amado, continua soprando. E a segunda característica do vento
o vento não faz discriminação, não faz acepção. O vento assopra aqui, assopra ali, assopra acolá. Assim é Deus. Deus escolhe aqui, escolhe ali para cumprir o seu propósito. A submissão à vontade de Deus gera um despertamento espiritual. E o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Por isso, ele usa os instrumentos que achar necessários para cooperarem com a sua soberana vontade. Coisa linda. Graças a Deus. Meus amados irmãos, que palavra maravilhosa, principalmente para os dias que nós estamos vivendo, né, pastor? Sim. Despertamento, né? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de reflexão, né? Momento que muitos dos irmãos estão em casa, os irmãos estão em casa. É um momento, não é por um acaso, tem um propósito de Deus, né? Em tudo, todas as coisas, na verdade. Então há uma necessidade de que a igreja odierna, ela realmente venha despertar, né? A Bíblia diz que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Me lembra bem da parábola das 10 virgens, né? Mateus capítulo 25, né? Sim. Daquelas que estavam, né, titubeando sem o azeite na lamparina, não é verdade? Pastor, Deus abençoe por esse enriquecimento. Amém. Comentário nessa primeira parte. Pastor Benedito, suas palavras sobre o tópico de número 1, despertamento espiritual, emana do próprio Deus. Glória a Deus. Amados, mais uma vez eu saúdo na gloriosa paz do Senhor. É sempre uma alegria aos nossos corações poder estar de volta para comunicar com os irmãos as verdades indescritíveis de Deus, as quais nos fazem muito bem. E o nosso companheiro, o pastor Menezes, foi muito feliz na sua explanação e aplicação. E eu ainda nesse mesmo texto, eu quero pensar aqui rapidamente com os irmãos no texto 1, que fala sobre o despertamento espiritual proveniente de Deus. Interessante que, a começar por Daniel, o despertamento naqueles dias, a começar por Daniel. Tanto é que o comentarista disse que Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Então veja bem, existe na vida cristã princípios que são indispensáveis para que possamos prosseguir. Por exemplo, eu quero destacar aqui o que está no textual, inclusive já foi mencionado aqui pelo pastor Gilson. E eu quero pegar apenas o verbo despertar, que eu achei interessante, e o verbo submeter, que está, na verdade, prática. Então, são duas coisas que andam juntas. O despertamento, principalmente quando se pensa dentro do campo espiritual. O despertamento, porque está cheio de gente por aí, entre aspas, que são até despertadas, mas não são submissas. É diferente. E aqui a questão da submissão, por isso que Tiago escreveu com grandes letras: sujeitai-vos a Deus. Aleluia. Então, eu achei interessante que o caminho para alcançar o objetivo é, além de despertar, se submeter à vontade daquele que nos despertou por sua palavra. Um ponto que eu quero rapidamente, curiosamente pensar com você, interessante, entre tantos que haviam da família, o pastor até ele trouxe à tona o nível das pessoas que foram, principalmente na primeira invasão, que eram pessoas nobres. Mas, enfim, como já estava com 68 anos de vida de cativeiro, mas tinha muita gente que estava lá. Mas, entretanto, interessante que só Daniel se dispôs. Só Daniel se dispôs a representar a nação.
quando deveria outros participarem também. Sabia, a vida da igreja de hoje também é isso. Às vezes as pessoas murmuram e falam mal daquele que Deus despertou e corajosamente está fazendo. Mas criticar e não dar as mãos à palmatória não resolve nada. Precisa ser participante, receber o peso nos lombos como fez Daniel. Pois bem, vamos para a frente. Daniel, após entender pelos livros, conforme já foi comentado a semana anterior, que o fim do cativeiro estava batendo à porta, foi isso que aprendemos. Então o fim do cativeiro está chegando aí, está na sua definição do capítulo 9, versículo 2, ele somou, contou, matematicamente chegou à conclusão dos 68 anos. Pois bem, agora veja bem, acompanhe comigo. Humanamente falando, meus irmãos, Daniel não viu a menor saída. Eis aí porque ele se dedicou a orar mais, a intensificar as suas orações, principalmente no que diz respeito à família de Nabucodonosor, que estava no poder. Exatamente. Então, olhando para aquela gente, claro que Daniel ele poderia contar muito tempo, não era só aquela vez, ele ia contar, vai saber se ele não já tinha contado anteriormente, mas como o texto diz que foi por meio dos livros, isto é, o rolo de Jeremias. Então vejam bem que coisa tremenda, ele não viu saída, ele não viu meio, mas achei interessante que após ele se dispôs a buscar a Deus intensamente, buscar a Deus com sacrifício, conforme os versículos lidos na lição anterior, com humildade, com intercessão e acima de tudo com confissão de pecados. Oh, glória a Deus! Assim Deus providenciou o recurso. Deus é bom que entendamos que eis aí o milagre do que está escrito aí. A chave do milagre é aí, porque Daniel intensificou a sua oração, buscando a Deus intensamente para que a resposta viesse. E Deus, que é bom, que é misericordioso e que ouve o clamor dos seus servos, dos seus filhos, Deus então, se é que pretendia ser mais para frente, ele já disse: sabe uma coisa? E eu que vou responder a oração desse homem logo. E aí ele mandou, providenciou, nada mais, nada menos do que Ciro, e despertando-o e usando-o como instrumento surpreendente. Aleluia. O trabalho de Ciro, o pastor, foi muito sábio aí nas suas palavras, foi surpreendente. É bom que se diga aqui logo que não quer dizer que, de uma forma geral, não, se não fosse Ciro, ele não vamos pensar assim não, porque se Ciro não prestasse, Deus levantaria outro. Com certeza. O importante é nós concluir esta nossa início com o que está escrito no Salmo 118 e o verso 23. Foi o Senhor quem fez isto. Aleluia. E é obra maravilhosa aos nossos olhos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Deus não ia deixar, né, pastor Benedito, o tempo passar, porque a palavra na boca de Jeremias era uma verdade, né? Jeremias disse: vocês vão para lá. O pastor muito bem colocou: vocês não querem se render, então, já que não quiseram se render, se cumpriu, foi, e o tempo também do povo voltar. Nós vamos ver depois que nem todo mundo quis voltar, né, pastor? Nem todos voltaram logo de início, né?
Eu estava vendo que na época de a rainha Esther, parte daquele povo que estava lá foi um povo que não voltou, né? Foi alguns povos que ficaram ali naquela região na época de Assuero, né? As colônias de judeus ficaram ali, segundo alguns historiadores vão dizer sobre isso. Mas vamos para o nosso tópico de número 2, muito importante, que é as finalidades do despertamento. Então nós vamos ver aí a restauração nacional de Israel e também a restauração espiritual desse povo, né? Conforme os nossos irmãos estão comentando. É interessante que Isaías, ele já vai falar no capítulo 44, versículo número 28, e ele fala sobre isso, né? Sobre realmente esse final do cativeiro aí, dizendo: que digo de Ciro é meu pastor. Olha só, rapaz, que expressão que usa sobre Ciro, né? E olha como que Deus faz as coisas. Cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então os desígnios de Deus, eles se cumprem, as finalidades do despertamento de Deus para com a nação de Israel, tanto no âmbito nacional como no âmbito espiritual. Até porque, pastor, quando esse povo foi levado para lá, já foi levado porque já estava da cabeça aos pés, né? Uma idolatria terrível, quebrando, né? Não voltava para Deus, e ficou lá 70 anos. Tem os objetivos do cativeiro, não é verdade? Que foi a questão do descanso da terra, foi da questão do povo aprender, né? E a cultuar o Deus verdadeiro. Sim. E diga-se de passagem, depois que Israel voltou do cativeiro, você não vê esse povo mais com idolatria, né? Exatamente, foram curados. Foram curados, né? Os irmãos vão estar comentando aqui, porque é a questão espiritualmente. Então, aqui já passando para os nossos irmãos, eu vejo assim, eu estava pensando durante essa semana sobre isso, pastor Benedito, o senhor até comentou alguma coisa assim. A vida, a nossa vida e a vida do cristão, ela é feita de processos. Existem processos, e Deus, meu irmão, eu e você pode estar preocupado com o tempo, mas Deus não está preocupado com o tempo, não. É para começar, para Deus não tem tempo, Deus é eterno. Tempo é para nós aqui, Deus é eterno. Então, eu fico vendo, pastor, nessa questão aqui. Rapaz, Deus permitiu que a nação dele, o seu povo, o templo fosse destruído, levado ao cativeiro, 70 anos, não é 70 dias. Para o cativo, o povo aprende uma lição lá, aí o povo volta para a restauração. Então veja bem, aí você vai para a Bíblia Sagrada, Moisés, 40 anos no palácio e 40 anos no deserto, e mais 40 anos com aquele povo. Então não seja impaciente, né? Deus sabe trabalhar. Aleluia. Deus sabe trabalhar, né? E nós vamos ver aqui, deixa eu já ir para frente aqui, porque os nossos irmãos estão vendo um monte de coisa na minha mente aqui, mas vamos lá, pastor Menezes. As finalidades do despertamento, suas palavras, seus comentários. Amém, pastor Gilson. As finalidades do despertamento. Em primeiro lugar, Deus restaura a nação de Israel. E em segundo lugar, Deus cura o homem judeu da idolatria, como o senhor acabou de colocar. Verdade. Então muitas vezes você pode estar aí se reclamando, passando uma situação e dizendo: por que eu estou passando essa provação? Amado, se a mão de Deus estiver na sua provação, fique em paz. Verdade, pastor. Fique em paz. Porque a provação que tem a mão de Deus, fique tranquilo, vai trazer experiência para você, vai trazer maturidade, certo? Vai trazer cura para a sua vida. O povo de Israel foi curado. Verdade. Foi curado da idolatria, nunca mais foram idólatras. Então Deus cumpre os seus propósitos usando as provações. E o comentarista aqui nesse subtópico, a restauração espiritual de Israel, ele escreve algo interessante. Ele diz: Deus quer usar o homem como seu instrumento, todavia só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. Por livre-arbítrio, a pessoa tem que querer ser usada. O homem é livre para obedecer ou não a orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam o despertamento, como o pastor Benedito colocou, nem todos que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus.
a fim de obedecer à risca a orientação divina. Então você imagine, fazer aqui uma analogia, você imagina um violão com suas cordas. Você é esse instrumento, você é o violão, mas ele não toca sozinho, ele precisa que alguém pegue e alguém toque para sair a melodia. Nós somos esse instrumento, mas é Deus que toca. Deixa Deus tocar na sua vida, deixa Deus conduzir a sua família, deixa Deus conduzir nos teus planos, nos teus projetos, deixa Deus tocar a melodia perfeita, não toma a frente de Deus. Eu acho muito bonito, pastor Benedito, quando sempre que eu vou cooperar lá no Hortência, quando o senhor vai cantar os hinos da harpa, né? Aí o pastor Benedito olha assim para os músicos, né? E pede um fá, dá um fá. Aí ele dá uma olhadinha no hino, aí fala, baixa uma nota, aí dá um mi. Até que a melodia vai sair exatamente, né, no ritmo. Então Deus é assim, irmãos, é Ele que toca, é Ele que dá a melodia. Você é tão somente o instrumento, seja instrumento de Deus, mas deixa Deus conduzir. Amém, pastor? Amém, graças a Deus. Pastor, uma coisa interessante, muito interessante, que nós fazemos um paralelo, estava estudando sobre os comentários de Norman Chaplin, sobre esse texto, e ele estava fazendo um paralelo, diante da leitura bíblica que nós fizemos, entre Israel quando saiu do Egito e a Babilônia, o povo quando saiu de Babilônia para Jerusalém. Sim. Então ele faz o paralelo ali dizendo o seguinte: olha, o povo ficou ali 400 anos, mas saíram com ouro, saíram com prata, né? No final, na verdade, sim, saíram com muitos despojos e foram para lá. No despertamento agora, no final do cumprimento profético dos 70 anos, quando eles voltam para lá, veja que Ciro, ele é o primeiro a dar o exemplo dessa questão de abençoar o povo a voltar com as riquezas do cativeiro, ao ponto que alguns historiadores vão dizer que foi mais de 5.000 utensílios que saíram, outros dizem 2.499, porque alguns não listou, mas na verdade que foram tirados do tempo pagão de Babilônia, um tempo conhecido como Belus. Os deuses que eles cultuaram lá eram um tal de deus Marduk ou Merodach, e ele pegou o que tinha e entregou para eles voltar para reconstruir lá. Não só isso, como ele também instruiu os judeus que não voltaram a cooperar, né, com bens para aqueles que estavam voltando, e segundo os historiadores, até os que não eram judeus acabaram também ajudando. Exatamente. Então eles voltaram ali com ouro, com algumas coisas preciosas para reconstruir o templo ali que foi prometido por Deus. Amém. Graças a Deus. Então veja bem como o pastor muito bem colocou nessa oportunidade a restauração espiritual de Israel. Mas pastor, o que nós temos pessoas precisando ser restauradas espiritualmente nos tempos de hoje, não é de brincar. Vamos aplicar. Por que, pastor Gilson, você diz assim de restauração? Porque, irmão, às vezes você pega tem um irmão, vou até citar aqui o nome dele, o irmão Adriano, Diácono Adriano, da nossa congregação, pastor, e ele trabalha com restauração de móveis antigos, banco, cadeira, essas coisas. Então inclusive ele fez um teste em um dos bancos da nossa congregação lá e restaurou. Mas por que ele restaurou? Restaurou porque o tempo foi passando o tempo e aí, de acordo com a situação, foi desgastando, né? Então não foi cuidado adequadamente, né? Ali, né? Passado verniz em tempo, e foi deixando, vai se acabando. Mesmo assim, a vida espiritual da pessoa. Verdade. A gente precisa cuidar, né? Restaurando, sempre está nos melhorando a cada dia. Então fica essa lição aqui para nós. Pastor Benedito, esse tema, gostaria de ouvir suas palavras sobre as finalidades do despertamento. O pastor já falou nacional, com 2 tópicos, e também espiritual. Por que, pastor? Eu não estava lendo sobre essa questão aí. Com certeza, pastor Benedito, eu acredito que muitos judeus foram influenciados ali também, né? Porque foi difícil para eles ali em Babilônia, né? Nós sabemos que nós tínhamos, como o senhor colocou no início, Ezequiel, né? Foi o profeta, né? Realmente usado por Deus no cativeiro ali, né? Foi Ezequiel, né?
Ezequiel chegou novo no cativeiro também, né, pastor Menezes? Chegou novo ali, né? De 25 anos. Os historiadores vão dizer isso, em volta de 25 anos. Isso. Ele chegou, agora fica pensando, pastor, imagina um menino novo com 25 anos, pastor Benedito. Você lê as revelações que Deus dava para Ezequiel, era assim, foi um profeta que Deus deixou ali realmente para acender, né, o coração do povo, e o povo não esquecer do Deus de Israel, né, pastor Menezes, pastor Benedito? Então é algo tremendamente, mesmo Deus levando o povo cativo, mas Deus tinha homem de Deus ali para continuar falando no coração do povo. Pastor Benedito, suas palavras. Querido, aqui no texto, o tópico de número 2, as finalidades do despertamento, e você encontra aí o despertamento dividido em duas partes, tanto como restauração nacional e restauração espiritual. Antes de eu discorrer aqui rapidamente, eu quero intervir em já que os senhores falaram de Ezequiel, muitos dos nossos comentaristas por aí, eles usam o capítulo 37 de Ezequiel e compara com essa restauração aqui dos 70, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tudo bem, é restauração ali no capítulo 37, ele tanto aponta para Isso se refere ao Vale de Ossos Secos, né? Exatamente. Vale de Ossos Secos. E como espiritual, mas isso, por exemplo, o nacional já aconteceu em 1948 a partir. E o espiritual ainda está por vir dali, da conteúdo ali, porque aponta para a escatologia. 1948, o senhor está se referindo quando Israel foi oficializado nação. Exatamente. É isso? Voltado, né? Ali é uma restauração nacional. Sim. Agora nós estamos bem aquém ainda, nós estamos lá em 539, 38, enfim. Eu quero rapidamente, só para que vocês tenham uma ideia, vou olhar para o relógio para não ser cansativo, lhe falar um pouquinho. Eu me baseei num comentário do saudoso pastor Antônio Gilberto, e ele fala sobre os motivos do cativeiro. Eu quero rapidamente. Então, em primeiro lugar, ele diz que um dos motivos do cativeiro foi o chamado o dízimo sabático. Isso. O dízimo sabático, ou seja, o repouso da terra, que ficou esquecido no período monárquico, a partir do rei Saul em diante, ficou esquecido o descanso da terra, ou dízimo sabático, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto. E então o que aconteceu? Deus mesmo, na sua bondade, ele fez a terra repousar, já que os governantes de então não tiveram a devida responsabilidade de dar tranquilidade para a terra a cada 7 anos. Folgava um, pastor? Cada 7 folgava um? Não, era 6, folgava o 7. 6 folgava o 7, né? Era 6, folgava o 7. Então, mas eles não tiveram não assumiram essa responsabilidade. Então Deus mesmo fez a terra repousar, mantendo seus maus inquilinos fora dela por 70 anos. Isso está em Levítico, está em Crônicas, e nós poderíamos aqui citar muitos casos. Essa é a primeira situação, que é o motivo de eles terem ido para o cativeiro. Está enquadrado. Ok? O segundo motivo, os senhores até já fizeram menção, é a purificação espiritual. A purificação espiritual do povo judeu, libertando-os da idolatria. Vejam bem, a questão da idolatria, isso aqui vai longe, é um assunto muito extenso, mas rapidamente, só para que você me acompanhe. Assim que o reino unido foi dividido por Roboão e Jeroboão, o Jeroboão, de cara, ele já puxou o povo para a idolatria.
Já fez o próprio culto dele. Exatamente, já começou a fazer cultos e não, vocês não precisam ir para lá, para Jerusalém, porque em Jerusalém estava o templo feito pelo saudoso Salomão, que já tinha morrido ali há pouco tempo. Mas o Roboão, que era filho de Salomão, ele foi até indo bem. Quando chegou do meio para o fim, desandou na idolatria e puxou o povo também para a idolatria. E um segundo ponto que eu quero destacar aqui também, que os senhores podem conferir isto, é a questão do templo. O templo se tornou um problema para Israel. O templo lindo, construído por Salomão. Por que se tornou um problema? Porque eles idolatravam demais o templo. Para eles era muito mais importante o templo do que o próprio Deus. Eis aí o porquê que eles tiveram que pagar um preço. Jesus combateu os religiosos da época sobre a questão do templo, né? É isso aí. Então, o assunto é extenso, mas é bonito, é maravilhoso. Portanto, meus irmãos, lembramos de que o cativeiro mudou a consciência dos judeus. Verdade. Mudou a consciência, libertando-os dos ídolos. Libertando-os dos ídolos. E assim voltaram alegremente alimentar a possibilidade, da chegada do Messias, porque isto eles já tinham perdido, justamente porque o próprio ídolo cegou. A idolatria cega o homem. Vocês veem no dia de hoje, todos aqueles que estão na igreja, mas que são idólatras, tanto ao animado como ao inanimado, está comprometido em perder a salvação, justamente porque não condiz uma coisa com a outra, e aí a visão fica opaca, a pessoa começa a ficar em uma situação caótica, a mente fica cauterizada, como disse Paulo, e aí dá até a paz do Senhor, saúda, mas vida é uma outra coisa. E aí, o que acontece? Os judeus, a partir dali, começaram a alimentar a possibilidade da chegada do Messias, como vemos em Apocalipse, capítulo de número 19, de 11 a 16, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Graças a Deus. Muito bem, pastor Benedito, tópico tão maravilhoso. Que riqueza, né? Vai comentando e o Espírito Santo vai fluindo e você vai compartilhando aí nas redes sociais, vai colocando seus comentários aí, né, o que você está aprendendo nessa manhã, o que está sendo de elevo espiritual para a sua vida. Deixe seu comentário, isso é muito bom para nós professores aqui, termos o feedback e saber que você está sendo abençoado e abençoada por Deus. Compartilhe aí, continue compartilhando para que outros possam ser também abençoados. Vamos para o tópico de número 3, já consequente também o tópico de número 4, já é um pouco menor, sobre Deus cumpre as suas promessas. Usou os profetas profetizaram, e nós vamos ver o cumprimento das promessas de Deus. Pastor Menezes, fique à vontade para fazer seus comentários. Muito bem. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números capítulo 23, versículo 19. Eu quero enumerar aqui algumas profecias acerca do assunto que nós estamos tratando, né? Que é a conquista de Ciro, a Babilônia, e que se cumpriram porque Deus é fiel. O profeta Jeremias havia predito que o povo de Deus ficaria exilado na Babilônia por 70 anos. Isso se cumpriu. Isso. Começando na primeira deportação, no ano 606, até o ano 536, quando o rei Ciro assina o decreto, o pregão, libertando ali o povo. Está em Jeremias, capítulo 25, versículo 11, Jeremias 29, versículo 10. Também outra profecia, Jeremias, capítulo 51, versículo 39, que diz: mas enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles, e os deixarei bêbados,
para que fiquem bem alegres. Então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Que coisa linda. Isso aqui está se referindo ao banquete que o rei Belsazar preparou. Toda aquela profanação, pegou os utensílios que o rei Nabucodonosor tinha trazido ali de Jerusalém, levado à Babilônia. Ele pegou os copos, os copos sagrados e fez toda aquela festa, trouxe ali as prostitutas. Então começou a tomar vinho, ficaram bêbados, excitados. Então tudo isso está aqui em Jeremias capítulo 51, versículo 39, né? E o cumprimento, como está dizendo que eles iam dormir e jamais se acordar. Porque exatamente enquanto eles estavam naquele banquete, naquela profanação, Ciro, né, o rei Ciro, estava invadindo Babilônia. Nabonide tinha saído de viagem, possivelmente, né? Estava Belsazar, né? Que era Belsazar, exatamente. E aí, porque o Belsazar, na verdade, não é filho de Nabucodonosor, né? É um filho político, né? Então, Isaías 45, versículo 1 ao 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. E realmente não teve portas. Eu irei adiante de você. Você sabe o motivo, o segredo da sua vitória? É se Deus estiver adiante. Glória a Deus. Sozinho não. Mas se Deus estiver adiante, a vitória é certa. Eu irei adiante de você. Aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas, locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome, né? Pelo nome. Também Isaías capítulo 44, versículo 27. Seca-te e eu secarei os teus rios. Se cumpriu também na íntegra, né? Quando o Ciro desviou o curso do rio Eufrates, né? Desviou o curso para o leito do rio, que corria por dentro da cidade, passava dentro do palácio. Então, na verdade, ele desviou o leito do rio, e aqui cumpre essa profecia: seca-te e eu secarei os teus rios. E eles conquistam ali Babilônia. Isaías capítulo 44, versículo 28, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Verdade. Ele dirá acerca de Jerusalém, e ele realmente falou isso: seja reconstruída, e do templo seja lançado os alicerces. Aleluia. Então Deus, amados, é fiel na sua palavra. Todas as profecias, a Bíblia está repleta de promessas. São milhares de promessas de Deus para com o homem, e Deus é fiel para as cumprir. Você que tem promessa de Deus, fique tranquilo, porque Deus cumpre com as suas promessas, e Deus trabalha em teu favor. Então fique em paz, fique tranquilo, fica na presença de Deus, porque Deus vai fazer a parte dele, e ele faz muito bem. Então, só para concluir esse primeiro tópico, pastor Gilson, Deus cumpre com as suas promessas. Vou citar Jeremias capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Glória a Deus. O interesse do cumprimento é de Deus. Agora, já entrando no quarto tópico, é isso? Isso, pastor. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. O despertamento torna os homens obedientes à palavra. Então eu quero citar aqui 3 coisas que ocorreram para a realidade deste despertamento. A primeira, a palavra de Deus. A segunda, a oração. E a terceira coisa, a ação. 3 coisas que ocorreram para a realidade desse despertamento. Primeiro, a palavra de Deus. Você vai encontrar lá no livro de Neemias, no capítulo 8, que quando Deus levanta o escriba e sacerdote Esdras para trazer a palavra de Deus para o povo, Neemias capítulo 8 está registrado que o povo ficou das 6 da manhã na porta das águas. Exatamente. Das 6 da manhã ao meio-dia. São quantas horas? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 horas. 6 horas ouvindo a palavra de Deus e não se cansaram. Hoje em dia, se passa um pouquinho, 10 minutos, tem uma olhada no relógio, coça aqui, coça acolá, vou no banheiro, é uma inquietação,
chega Passou em casa, 10 minutos já reclama, né? chega em casa não vai dormir coisa nenhuma, né? Vai fazer outras coisas. Então, o povo ficou 6 horas e queria mais a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus traz o despertamento para mim e para a tua vida. Em segundo lugar, a oração. O pastor já citou Daniel, Deus levantou Daniel, Deus levantou os profetas Ezequiel, Jeremias, Esdras, Neemias e tantos outros que oraram, não foram só, né? A oração é importante para esse despertamento. E em terceiro e último lugar, a ação. Se você está andando em conformidade com a palavra de Deus, se você tem orado, agora é hora de agir, é o tempo de agir. Tem um versículo que eu gosto muito da Bíblia, né? Aqui em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Eu marquei aqui na Nova Versão Internacional, eu gosto muito dessa tradução aqui, diz: quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Na Bíblia Linguagem de hoje, mais explicado ainda, diz: quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará e nem colherá nada. Amado, se você está esperando o tempo perfeito para fazer alguma coisa, não espere não. Você já tem orado, está na direção de Deus, é hora de agir. Tenha coragem, Deus é contigo. O importante é você começar. É como uma escada, você precisa colocar o pé no primeiro degrau, não é assim, irmãos? Se não colocar o pé no primeiro degrau, não sobe. Tem coisas que tem que começar, tem que agir, tem que fazer. É o momento de agir. Então muita gente não tem vitória porque até ora tudo, mas depois não tem coragem. Tem um projeto, tem alguma coisa, meu irmão, buscou a direção de Deus. Tem ação, né? É o momento de agir. Deus é contigo, aleluia. Deus é fiel. Esse é o teu tempo. Haja, vai dar tudo certo. Creia que vai dar tudo certo. Glória a Deus. Mas faça alguma coisa. Coloca o teu pé no primeiro degrau. E Deus lá a chuva e canta. Deus é contigo, vai dar tudo certo. Glória. Você precisa crer nisso. Deus abençoe vocês. Eu quero agradecer por essa oportunidade. E fique com essa palavra no seu coração e coloque em prática. Porque Deus está falando, usando os seus vasos. Glória a Deus. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Deus abençoe, pastor. Obrigado, pastor Menezes. Graças a Deus. Pastor Benedito, suas palavras aí sobre os temas finais. Deus cumpre as suas promessas e o despertamento torna os homens obedientes à sua palavra. Bom, queridos, neste final, o nosso companheiro já falou muito acertadamente a respeito da fidelidade de Deus no que diz respeito a cumprir as suas promessas. Entre tantas, no segundo tópico fala sobre a questão do Espírito Santo, no segundo subtópico, né? Sim. O Espírito Santo, por exemplo, é 30 a.C., promessa de Deus. Mas encontramos um pouco mais na frente, Isaías, já nos anos 740, também a promessa a respeito de Cristo, a respeito do Espírito Santo, perdão. Depois, sem querer, quando você chega em Zacarias, que é o penúltimo profeta, ele faz menção da chegada do Espírito Santo. E quando Cristo chega, já vê logo no dia do batismo a demonstração do Espírito Santo, e ele chega em seus discípulos e já diz: receba o Espírito Santo. Aleluia. Mas o que eu quero fechar aqui dentro dessa promessa é que quando ele estava indo após a sua morte e ressurreição, estava na hora da ascensão, 40 dias após estar ali com os seus discípulos, ele e o discípulo focando uma situação e Jesus outra, porque na verdade, como eles achavam que aquele Messias seria um político, e não era. E graças a Deus por isso. Então, enquanto eles pensando: olha, quando é que tu vai devolver o reino? Jesus: não fique se preocupa com isso não, isso por conta de Deus. Não, vou focar algo aqui que faz parte da promessa. Aleluia. Ele diz assim: baseado na promessa do meu Pai, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Chega no versículo 8: e vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós para ser minha testemunha, e assim por diante. Enfim, 10 dias depois, não deu outra.
o cumprimento na íntegra. Amém. É interessante que chega no capítulo 2 de Atos, você vê os irmãos lá cheios do Espírito Santo e falando em línguas estranhas. Aí aquilo tomou todo o livro de Atos dos Apóstolos. Onde você vai, judeu convertido, é claro, judeu convertido, gentil convertido, falando em línguas estranhas. Amém. E é bom que se diga que isto permanece, porque foi uma promessa de Deus. Os nossos pais que trouxeram esse movimento pentecostal para o Brasil eram homens cheios do Espírito Santo, e Deus gerou uma igreja de homens e mulheres e crianças cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque é promessa. Eu poderia falar tanta coisa aqui, mas eu quero fechar indo para o último tópico, que é o número 4, que é o despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. E ele disse aqui, o comentarista, que fala que o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, conforme Neemias capítulo 12. Aí ele escreve: não foram introduzidas novas formas de culto. Olha o problema aí. Não, hoje nós estamos vivendo isso, formas de culto para agradar as pessoas. Culto não é para isso, porque ninguém é dono de culto. O culto se oferece para Deus. Então não tem nada que querer agradar, a fazer bonito. Culto se faz aquilo que o Espírito Santo manda. Isso é culto. Depois ele diz: nem qualquer mistura de doutrina babilônica. E nada disso funcionou lá na igreja que estava em andamento. E a última parte, quando fala aqui que Paulo escreveu, quando o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Amém. E Paulo escreveu dizendo: para que em vós aprendais a não ir além do que está escrito. Eis aí algo tremendo. Se vê as pessoas criando tantas formas, tantas coisas. Não, irmãos, fique com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz, que gera, que faz transbordar resultados positivos. E não invencionice, inovações. Fique com a verdade, esta palavra que não muda, porque ela veio dos céus. Nós temos uma cópia dela aqui, mas o salmista disse assim: e a tua palavra para sempre permanece no céu. Então nós temos apenas uma cópia, então nós precisamos viver de acordo com esta cópia aqui que o Senhor nos deu. Que Deus em Cristo abençoe. Um forte abraço a você e a sua família, e que a palavra de Deus encontre guarido na sua vida e você seja um instrumento na mão de Deus para a glória e a honra do seu santo nome. Muito obrigado. Graças a Deus, obrigado, pastor Benedito, pastor Inês, Deus abençoe. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que você foi abençoado, que você foi abençoada nessa manhã. Escreva aí nas redes sociais, compartilhe nas redes sociais essa escola maravilhosa. Não se esqueça que não existe despertamento espiritual se não for com oração. Exatamente. E uma oração contínua, permanente. Já escrevia lá em Êxodo, Pentateuco, que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Exatamente. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com vinho, porque nele tem contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue sendo um amante das Escrituras Sagradas, que você continue sendo essa bênção, participando todas as manhãs da Escola Bíblica Dominical, e que possa outros irmãos e irmãs possam também ser despertados para participar da Escola Bíblica Dominical. E nós deixamos aqui, uma palavra para vocês. Nós temos quantos membros na nossa rádio? Quantos membros nós temos nas congregações? Somos 40 congregações. Cadê esses irmãos que não estão participando da Escola Bíblica Dominical? Então eu deixo aqui como pastor, juntamente com todos os pastores aqui, com certeza em nome do nosso pastor presidente, que é da sua vontade também, que os irmãos participem também, e pedir aqui com toda a humildade aos nossos pastores de congregações
que incentive os nossos irmãos lá, que envie o link da EBD no grupo que vocês têm do WhatsApp, para que os irmãos venham ser abençoados nesse momento em que nós não temos a oportunidade de estar 3 vezes, 4 vezes ao templo. Então ajude lá, pastor, nos ajude, os obreiros do Senhor. Eu sei que vocês são uma bênção, são amantes da palavra do Senhor, e vai nos ajudar nesse sentido, para que a igreja venha ser uma igreja apaixonada pelas Santas Escrituras mais do que ela já é. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Nós agradecemos pela sua presença. Fique na paz do nosso Senhor Jesus.